Afinal, podemos exigir dos nossos irmãos uma vivência que nós mesmos não estamos empenhados em seguir? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos em movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações somente para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, faz uma energética crítica aos fariseus e doutores da lei. Jesus afirma que eles possuem autoridade para interpretar e compreender a lei. Afirma que eles possuem conhecimento suficiente para ensinar aos demais. Contudo, eles conhecem, mas não vivem. Ensinam, mas não praticam. Desse modo, Jesus reprova neles algo que sempre foi detestável a Deus, que é a hipocrisia. A hipocrisia e a incoerência em falar, mas não viver, é algo que incomoda muito o coração de Deus. Jesus condena a incoerência de uma vida sustentada somente pelas aparências e não pelo testemunho. Jesus não só condena, ele também denuncia essa incoerência dos fariseus e dos mestres da lei, que gostavam do status, com o principal intuito de revermos o nosso próprio proceder. Jesus aponta sobre eles essa incoerência, pois eles também, como é dito no Evangelho, quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Jesus condena a incoerência de uma vida sustentada somente pelas aparências e não pelo testemunho. Meus irmãos, também precisamos examinar a nossa própria conduta, porque nós facilmente podemos estar vivendo uma vida de incoerência. Podemos viver uma vida de aparências e não de testemunho. A hipocrisia é algo tão detestável quanto sutil. É muito sutil viver de aparências. Podemos exigir dos nossos irmãos uma vivência que nós mesmos não estamos empenhados em seguir.
Por isso devemos sempre nos perguntar: a minha vida, as minhas palavras, as minhas atitudes têm tornado o caminho de santidade do meu próximo mais fácil e mais acessível? Ou, pelo contrário, tem tornado o caminho do meu irmão algo insuportável, um peso difícil demais de ser carregado? Porque os fariseus, eles colocavam pesos sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não os carregavam. A minha coerência de vida precisa ser algo que torna o caminho de santidade dos meus irmãos algo mais fácil. A minha coerência de vida precisa ser esse alívio no caminho dos outros. Por isso, Jesus nos ensina o caminho da humildade, de sermos servos dos nossos irmãos. O servo que ajuda com o seu testemunho de vida, o servo que ajuda a carregar os fardos dos seus irmãos, a carregar o peso dos seus irmãos. Neste dia, peçamos a Deus, nosso Pai, a graça de ser testemunho de vida, a graça de, antes de colocar peso sobre a vida do outro, demonstrar como se carrega esse mesmo peso e que, com o nosso testemunho de vida, possamos ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.